Segundo Samuel, capítulo de número 14. A partir do versículo 18. Irmãos, mas antes de nós lermos, é necessário que nós façamos uma recapitulação do que nós vimos alguns domingos atrás sobre este capítulo, ok? Para nós entrarmos no capítulo 18, conscientes de onde estamos. Vocês se lembram que, anteriormente a esse capítulo, Absalão, um dos filhos de Davi, mata a Amnon, que era um dos filhos de Davi, meio irmão dele. Porque Amnon, ele estupra, violenta a Tamar, que era meia irmã dele mesmo, Amnon, e irmã de pai e mãe de Absalão. E esperando Absalão que Davi fizesse algo, que fizesse justiça a Amnon, que mesmo sendo seu filho, havia cometido um pecado terrível em Israel, Davi nada faz, ele se omite. Isso é um pecado de Davi. Ele deveria, como autoridade, não só como pai, mas como autoridade em Israel, o rei de Israel, tomar uma atitude, mas ele não faz. E isso faz com que Absalão alimente um espírito de vingança. Então Absalão trama a morte de Amnon e a realiza, e a faz de fato, a executa. Ele mata seu irmão. E ele foge, porque ele teme o que Davi pode fazer. Então ele foge de Jerusalém e vai para o território de Jesur, para junto do seu avô, pai de sua mãe, o rei chamado Talmai. E em um momento, diz o texto bíblico, que Davi, depois de algum tempo, para de perseguir a Absalão. É o que nos diz o versículo 39 do capítulo 13 ainda. Olhem aí, versículo 39 do capítulo 13. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. O texto hebraico, alguns intérpretes, alguns estudantes do texto hebraico traduzem este versículo como que Davi tivera saudade de Absalão. Ele estava já com saudade do filho que era um assassino. E não queria mais persegui-lo, não queria que ele sofresse mal nenhum. O que novamente mostra o erro de Davi em fazer justiça, a sua leniência, o seu atraso, a sua lentidão de fazer o que era justo. Vendo isso, Joabe, que era primo de Davi, capitão da guarda, o general da guarda do exército de Davi, ele pensando numa sucessão ao trono tranquila e sem nenhuma crise do reino, ele vai a Davi e diz, olha, você tem que, pensa Davi, né, e diz, você tem que receber de volta Absalão. Mas Davi, a princípio, que nos dá a entender o texto, se mostra reticente com essa ideia. Então o Joabe tem uma estratégia. O que ele faz? Ele pega uma mulher de uma cidade distante, de Tecoa, e diz a essa mulher para fingir ser uma viúva e ir até Davi contar uma história de que ela tinha 2 filhos e esses 2 filhos entraram numa briga. E num acidente, um dos filhos matou o outro. O que o assassino sem culpa, digamos assim, ou seja, alguém que de maneira inesperada, acidentalmente matou o irmão, ele agora corre risco porque a família restante quer matá-lo, o que se chama o vingador de sangue. O parente mais próximo entende que esse rapaz que matou o irmão deve morrer. Então esta mulher de Tecoa inventa essa história e chega a Davi e diz, olha, o meu filho que matou o irmão dele, que era o meu outro filho, acidentalmente corre risco de ser morto também. E aí o meu marido vai ficar sem nome, eu vou ficar sem descendência, porque eu só tenho esse filho. E o senhor precisa fazer algo. E aí Davi diz, olha, pode ir tranquilo que nada vai te acontecer, eu darei ordens para que não aconteça nada, ao seu filho nem a ti. Aí essa mulher, amando de Joabe, com a estratégia dele, e segundo as palavras que Joabe colocou na boca dela, diz assim, muito bem, com essas palavras o rei se condena, me perdoe, mas se condena. Porque o rei não pensa na bondade do filho, do seu próprio filho, pensa na bondade do meu filho. Ou seja, do benefício do meu filho em ser guardado. Mas o teu filho, o rei não traz de volta, desterrou para sempre. E aí Davi se sente meio que culpado. Mas agora veja o que Davi, a partir do versículo de número... em 2 Samuel 14,
A partir do versículo 18, Davi vai responder essa mulher, depois que ela confronta Davi, dizendo assim: olha, o rei pensa no meu filho, mas não pensa no seu próprio filho. Devias pensar no seu próprio filho e trazê-lo de volta para o bem de Israel. Ok? Então esse é o argumento. Agora veja o que Davi, agora vamos ler o texto, e o que Davi responde à mulher. Olha só, versículo de número 18. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sabe ao meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos, e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de tua palavra que foi lida, ó Deus, e que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis na exposição da mesma, e que ela exalte a Cristo, o Rei justo, o Rei que faz justiça, o Rei que dará a cada um segundo as suas obras, o Rei também que perdoa o arrependido e não imputa-lhe o pecado. Que Cristo seja glorificado, ó Deus, nos nossos corações. Em nome dele que nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Davi, então, no versículo de número 18, percebe que há alguma coisa de errado naquela conversa daquela mulher. Ele começa a perceber e pensar, olha, talvez Joabe tenha alguma coisa nisso. Porque é Joabe que, de certa forma, pelo que o texto nos induz a entender, que está pressionando Davi a trazer Absalão de volta. E nós vimos, no último domingo que vimos este capítulo, até o versículo 17, que Joabe provavelmente está querendo trazer Absalão de volta, porque Joabe está preocupado não só com a transição de rei, né, um rei no lugar do outro, de um filho no lugar do pai, tranquila, como também no próprio status dele dentro da corte. Porque a ideia de que se há uma transição tranquila, orgânica, em paz, do filho do rei mais velho, que era Aminon, mas fora morto, e agora é Absalão,
então não haverá problema também para que eu continue no meu cargo. Não haverá nenhum levante em Israel no caso de uma vacância no trono. Então Joabe está preocupado, por assim dizer, com o reino e obviamente mais com ele e sua posição no reino. Então é por isso que ele insiste. Quando Davi vê a mulher de Tecoa insistindo e pressionando e acusando Davi, mesmo que ela faça com respeito, Davi começa a imaginar, olha, é possível que Joabe esteja nisso. E Joabe era alguém que planejava coisas. Lembra que ele planejou o assassinato e o executou do capitão do exército do reino do norte, do último filho de Saul, Abner. Então Joabe era alguém que planejava coisas. Davi conhecia bem o seu primo Joabe. E aí ele faz a pergunta à mulher, versículo de número 18. Ele primeiro diz, né? Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale o rei, meu senhor, pode perguntar. Aí Davi pergunta, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Ou seja, é certo que Joabe está aí com você? Ele que te mandou dizer isso, não foi? E a mulher pressionada diante de uma autoridade do rei, ela não tem o que fazer, ela confessa. Olha o que diz o verso 19. Disse ela, ou respondeu ela, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, eu tenho que falar a verdade aqui, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem e foi ele quem ditou a tua serva todas essas palavras. Ela confessa então, tudo que eu vim dizer aqui foi Joabe que me enviou e me ensinou e colocou na minha boca. Ele que está por detrás desse pedido em retornar com Absalão para Jerusalém. E aí veja, o versículo 20, a mulher continua. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Ou seja, trazer Absalão de volta. Porém, ela confessa, sábio é o meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Ou seja, eu não consegui, eu e Joabe, não conseguimos enganar o meu senhor, porque é sábio. Ou seja, sabe tudo o que se passa na terra. É claro que os homens geralmente bajulam as autoridades mais do que devem. E nós devemos ter respeito e apreço pelas autoridades. Mas cuidado com bajulação. Tem gente que bajula a autoridade. Fica endeusando a autoridade. Calma! Aqui você vê que a mulher quer endeusar Davi. É mais sábio do que um anjo de Deus. Mentira! Sabe de tudo que passa na terra. Mentira! Davi demorou para perceber que Absalão queria matar Aminon. Como é que ele não percebeu? Ele enviou Aminon para lá e Aminon agora é morto. Davi antes não percebeu que Aminon queria de fato aproveitar-se da sua irmã Tamar. A enviou para lá. Como é que ele sabe de tudo que se passa na terra, dona Anitta? Graça, querida. Então cuidado, irmãos. Autoridades são para ser respeitadas, devemos orar por elas, mas cuidado com bajulação, com exageros, né? Com relação ao pastor, com relação a qualquer autoridade, pode ser o pai ou a mãe, a um presidente, a um governador, cuidado com bajulação. Respeito é ideal, Deus ordena que respeitemos, que oremos, que ouçamos autoridades naquilo que é justo, mas cuidado com bajulação, ok? Porque é forçado, é mentira. Os autoridades, ainda que autoridades, são homens, como nós somos. Devem ser respeitadas, mas são homens, ok? Vamos lá? Versículo de número 21. Então Davi, ele consente com o que está acontecendo. Ele nem repreende Joabe, né? Olha só, versículo 21. Então disse o rei a Joabe, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o Absalão. É impressionante a leniência, a omissão de Davi em corrigir as pessoas. É impressionante. Ele não corrigiu Aminon, ele não corrigiu Absalão, ele não corrige a Joabe. É impressionante como ele tem problemas de, exortar a pessoa, corrigir a pessoa, confrontar a pessoa. Mesmo sendo ele o rei. Agora ele diz a Joabe, olha, eu atendi o teu pedido. Ao invés dele, pelo menos, dar uma reprimenda a Joabe, dizendo, olha, que história é essa de inventar que aquela mulher tinha que vir? Por que você não falou diretamente comigo? E repreender essas estratégias de Joabe, que poderiam custar caro.
Aliás, Davi não havia exortado a Joabe quando ele tramou a morte de Abner e a executou. Davi também não disse nada. Disse assim, o Senhor dê paga a Joabe. Tá, mas o Senhor usa as autoridades para dar paga aos que fazem mal. E Davi se omite novamente, Laila, Rosinha, Daniel. Novamente. Isso não pode acabar bem. Não tem como acabar bem. Quando a injustiça opera, quando o atraso para aquilo que é justo, para com aquela disciplina que é amável sim, mas necessária, atrasa, não é feita, não pode acabar bem. Então veja, versículo de número 22, inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo, ou seja, concordou com a minha ideia de trazer Absalão de volta. Levantou-se Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Agora veja isso aqui, irmãos. Disse o rei, torne para a sua casa, ou seja, Absalão, e não veja a minha face. Eu não quero ele aqui na corte. Não quero ele passeando aqui no palácio. Que ele não venha aqui. Gente, que isso? Que perdão é esse? E aí diz mais. Versículo de número 24. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Irmãos, é impressionante o mal que nós cometemos quando nós não fazemos as coisas com certeza do que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que agir com fé agrada a Deus. Fé é o quê? É a certeza. É a certeza. Obviamente, das coisas que se esperam, que se aguardam, das coisas que não se veem, é a firme convicção. Irmãos, Deus quer que nós sejamos convictos de nossas ações. E Davi não parece sê-lo aqui. Ele traz Absalão como se tivesse perdoado, mas não quer ver a face do seu filho. Ora, é por isso que Absalão, posteriormente, quando ele chamar a Joabe a sua prima, vai dizer assim, olha, que eu quero ver o rei. Eu quero ter acesso à corte. Se eu sou culpado, que me mate. Mas ele tem que decidir. Para com esse negócio de meio do muro. Para com esse negócio de me traz, mas não me vê. Irmãos, olha, a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira nos seus filhos. Mas tem muito pai que provoca assim a ira dos filhos. Tem muitos pais que são culpados pela revolta dos filhos. Porque não tem firmeza, não tem certeza das coisas. Não tem certeza do que é pecado e do que não é. É sempre, sabe, assim, uma hora trata daquilo, outra hora deixa. Quando o irmão faz, trata o irmão duro. Quando o outro faz, não, mas, sabe, isso causa uma instabilidade, uma falta. Os filhos olham isso e falam, olha, meu pai, ele é injusto, ele me trata injustamente, ele não sabe o que está fazendo. É preciso, irmãos, que nós nos enchemos da palavra de Deus, para que nós tenhamos firmeza nas nossas decisões. Vamos pedir isso a Deus? Deus, dá-me firmeza das minhas decisões na minha casa. Que eu tenha certeza do que estou fazendo. Senhor, me dá graça de entender a tua palavra e ter coragem para fazer. Porque eu sei que se eu fizer a tua palavra, a tua vontade, tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Se eu disciplinar o meu filho segundo a tua vontade, eu sei que o Senhor vai guardar o meu filho. Eu sei que o Senhor vai me dar o coração dele porque eu estou fazendo a tua vontade. Mas o Senhor me dá convicção disso. É isso que nós temos que pedir. É isso que Davi não teve. É onde ele falhou terrivelmente. Ele é inseguro. Ele traz, mas não quer ver. Tanto que Absalão vai dizer, se é assim, me era preferível ficar em Jesus. Para que me trouxe? Para eu passar essa vergonha de não poder entrar na casa do meu pai. Não é de fato, Edmila? Absalão, de fato, não pensou de maneira justa aqui? Patrick e Milene. Vamos lá? Olha só o que diz agora o versículo 25 e 27. E parece-nos, essa parte do texto, ela é maravilhosa. Eu vou dizer para vocês que eu esperava chegar esse domingo para chegar nessa parte aqui. Porque ela é muito, muito bendita. Sabe por quê? Primeiro que ela parece não tem nada a ver com o que o narrador está nos falando. Mas tem tudo a ver. Olha só. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, por quanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era a mulher formosa à vista. Então, quando a gente lê esse texto, o presbítero Corte, Dona Núzia, Carla, Gil, Bruno, Vanessa,
seu João e dona Irineia, e Jonatas, querido, Carol, a gente fala assim, por que tá parando o narrador para falar da beleza de Absalão e da família dele? Tá contando lá a questão dele ter voltado, dessa questão política e familiar e tal, e agora passa para dar um detalhe de como era Absalão, era bonito, parece que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Quando Davi, de forma irresponsável, omissa, admite Absalão, sem antes dar a ele a paga do pecado de ter matado o irmão, Davi está criando um contexto para que Absalão, e recebe Absalão, sem, contudo, aceitá-lo na corte. Davi está preparando o terreno para uma revolta de Absalão que vai acontecer. Você se lembra que Absalão, daqui a alguns versículos mais à frente, ele irá se revoltar contra o pai. E tudo isso é por causa das atitudes do pai. O pai demora para fazer justiça, não fez justiça quando a irmã foi estuprada. Então Absalão está com raiva de Davi. Aí Davi diz que vai perdoar Absalão, que ele pode voltar, mas não quer receber. Isso tudo vai criando em Absalão por erros de Davi. Óbvio, não justifica Absalão, porque Absalão deveria respeitar o pai dele apesar disso. Mas Davi não é inocente. As suas ações estão criando um contexto para Absalão ter raiva dele. Querer derrubá-lo do trono. E é isso que vai acontecer daqui a pouco. Só que aí que é importante o relato aqui sobre a beleza dele e a família de Absalão. Por quê? Porque ele é um candidato ideal para o reino, para o trono. Primeiro, porque ele era um homem bonito. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque os homens, nós geralmente julgamos pela aparência. Lembra quando o povo de Israel, lá em 1 Samuel, pediu um rei a Samuel? Lembra? Aí Deus disse que estavam pecando contra ele por negar ele como rei, querendo um rei humano. Aí digam a ele que escolham então um rei. E quem que eles escolheram? Lembram-se? Saul, lembra-se? E qual era o destaque de Saul? Ele era bonito e era um homem alto. Então o que tá? Olha como o texto, Presbítero Marcelo, está nos preparando, Vitor. Preparando aqui. Absalão deu um problema terrível a Davi, certo? E ele era bonito e a estatura dele era alguém impressionante fisicamente. Aí ele dá um recado sobre Absalão. Absalão também era. Então o autor está querendo lembrar a gente que Davi vai dar problema. Vai ter problema, Davi. Porque Absalão parece-se com Saul. É descrito como Saul. E como Saul perseguiu a Davi para matar, Absalão vai fazer o mesmo. Então daí a ideia de o que Saul tinha, Absalão também tinha. Para fazer você e eu pensarmos e a prepararmos o que vem posteriormente. Diz aqui que o cabelo dele, né, era cortado. Eu que tenho pouco cabelo, que inveja, viu, irmãos, quando eu li esse texto aqui, viu? Que inveja. O meu cabelo dá gramas, o dele, olha aqui, 200 ciclos. Sabe o que é isso? 2 quilos, um pouco mais de 2 quilos, o peso do cabelo de Absalão. Cabelo maravilhoso, né? Lindo, né? Rapaz, né? Que coisa. Vamos voltar pro texto, pra gente não ficar triste, né, irmão? Senão a gente... Mas vamos lá, olha só. E também, versículo 27, nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Por que está contando dos filhos e filhas? Porque Absalão já tem condição de ter uma dinastia. Está vendo como está preparando a ideia de Absalão como rei? Ele tem um potencial aos olhos dos homens para ser um rei. Ele é belo, ele chama atenção, ele se impõe fisicamente, uma pessoa que chama atenção, ele tem filhos e uma filha, ou seja, ele já tem uma dinastia, ele pode criar uma dinastia, ele já tem um sucessor ao trono. Então a ideia de que o contexto para ele desejar ser rei já está todo aqui. É isso que o autor está dizendo. E aí diz mais, né? A filha, olha o nome que ele deu à filha, Tamar. O nome da sua irmã que foi estuprada, a desaventurada Tamar. E é interessante aqui, os autores creem, e nós também podemos entender que ele não deu esse nome, ninguém dá um nome a um filho à toa, né? Se pensa geralmente bem para dar um nome a um filho. Ele deu para primeiro lembrar aos outros, através do nome da filha dele, de que ele era o vingador de Tamar. Foi ele que matou Aminon, ele que fez justiça. Aliás, ele vai se apregoar daqui a pouco como aquele que faz justiça, quando o pai Davi não faz. Em segundo lugar, ele está lembrando que Davi é alguém que não faz justiça. Então, a ideia é a seguinte, quando ele deu o nome para a filha de Tamar, ele quer resgatar a ideia de que, vocês se lembram da minha irmã que foi estuprada? Eu é que fiz justiça. Fui eu que fui atrás do assassino.
E vocês se lembram também que o meu pai se omitiu. Ele não foi. Então veja, Absalão resgata, em vez de esquecer o passado, de deixar isso para trás, de encobrir os pecados. Se Davi está pecando aqui, está falhando, Absalão não é um santo. Absalão sabe muito bem o que está fazendo. Ele quer evocar aqui, trazer de volta à tona a desgraça da sua irmã, para mostrar que ele foi que fez justiça e o pai dele que a omitiu. Vamos mais? Olha só o versículo de número 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe. 2 anos então em Jerusalém, mas sem entrar no palácio, sem ter contato com o rei Davi, com seu pai. Então mandou chamar, versículo 29, a Joabe, para o enviar ao rei. Porém, Joabe não quis ir. Ou aqui diz, porém, ele não quis vir. A ideia é de que Joabe porque o rei já tinha descoberto, né, que Joabe tramou a volta de Absalão. Agora, se o rei Davi desconfia que Joabe está fazendo visitas regulares a Absalão, tendo Davi dito que não quer ver o rosto, então Joabe está com medo disso, só mata ele. Então ele não vai. E aí Absalão insiste, olha só, mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Versículo 30. Então, olha o que Absalão vai fazer. Então disse a seus servos: vocês estão vendo aquele pedaço de campo ali, perto do meu? Aquilo ali é de Joabe. Aí olha só, tem cevada nele. Ide ali e metei fogo naquele campo, que é o campo de Joabe. Os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Irmãos, vocês perceberam aqui que no texto que fala de Absalão, o escritor também quer trazer à tona, trazer à lembrança um personagem do livro de Juízes. E eu acho que vocês já começaram a pensar quem é, né? Sansão. Primeiro pela referência ao cabelo. E agora por meter fogo num campo. Sansão faz isso no campo dos filisteus. Quando Sansão se sente ofendido pelos filisteus, ele vai e toca fogo, lembra? A tocha no rabo das raposas e as divide no campo e taca fogo nos campos dos filisteus. Assim Absalão faz agora. Isso mostra um caráter instável, o caráter de um homem que é violento, um caráter de um homem que vai ter o que ele quer a todo custo. Ele manda chamar Joabe e Joabe não vem. Ele manda chamar de novo, ele não vem. Então ele vai vir à força. Então a ideia é de um homem violento, tanto que ele vai tentar tomar o trono como? De forma violenta. Ele quer matar a Davi, ele irá desejar e vai perseguir o seu próprio pai. Então a ideia é de veja o cara, embora ele é belo. E olha, irmãos, nós vamos ver futuramente que Absalão era alguém que tinha muito carisma. Porque ele vai conseguir ganhar o coração de uma parte tão considerável do reino, que ele vai se opor a Davi, vai se levantar ao ponto de Davi ter que fugir. Então, Absalão é alguém carismático, é alguém bonito, carismático, atraente, mas o caráter dele por dentro mostra instabilidade, violência, um homem que não deseja, que não consegue ouvir não, que não se satisfaz com não, que o que ele quer será feito. Então, isso tudo mostra um caráter muito perigoso. E é o que o autor está fazendo para nos preparar para a revolta de Absalão. Olha só. Então, depois de ter visto que o seu campo pegava fogo, ou ser informado, melhor dizendo, Joabe se levantou e foi à casa de Absalão, versículo 31. Ele disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que eu te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Tá vendo? A pessoa que, veja só, uma pessoa que assassinou o irmão, devia, mesmo com as falhas de Davi, ok. Davi não é um santo também, não. É um crente, mas está falhando. Mas mesmo assim, Absalão devia estar contente, primeiro, por não ter sido castigado pelo que fez, por ter sido novamente colocado em Jerusalém, mesmo com a não permissão, ele já tem muito mais do que ele merecia, porque ele merecia estar morto, segundo a lei. Ok? Porque ele matou alguém. Mas ele quer mais. Veja o coração do pecador, não é o coração do pecador assim? Ele se vê diante de Deus como alguém que merece coisas. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço o meu nome dito. Eu mereço ser celebrado. Eu mereço ser lembrado. Ao invés de nós, olha, ainda que não fomos lembrados, ainda que nosso nome não fora dito,
Deus sabe, Deus me deu muito, eu participei daquilo, eu ajudei. Ok, eu fiz para o Senhor, eu tenho mais do que eu mereço. Eu mereci o inferno. Então, veja como isso nos leva a um autoexame das nossas atitudes e como nós reagimos quando não somos reconhecidos como nós imaginamos que deveríamos ser. Absalão tá, olha, eu exijo ver, eu quero ver. E tacou fogo na propriedade de um homem para que isso acontecesse. Se fará coisa pior ainda. Então veja o caráter dele e que esse tipo de caráter não seja encontrado em nós. Tá? Pessoas que vivem sempre exigindo direitos e reconhecimento. Nós temos mais do que merecemos, muito mais. Muito mais, muito mais. E aí veja, versículo 32, Absalão, ele chega a zombar de Davi, porque segundo alguns intérpretes do texto, eles dizem que a ideia aqui, quando Absalão diz assim, agora pois quero, o final do versículo 32, agora pois quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. A ideia aqui talvez, irmãos, primeiro, pode ser de duas uma, ou pode até envolver as duas ali misturadas, duas possibilidades. Absalão se vê como inocente mesmo, então ele diz, olha, eu sou inocente, do contrário, que me mate, porque eu garanto a minha inocência, eu fiz o que tinha que fazer, perfeito. Mas também há aqui um certo desafio de Absalão a Davi. A ideia é a seguinte, ele não terá coragem de me matar. Como ele não matou a Joabe quando ele assassinou a Abner. Como ele não matou a Amnon quando ele estuprou a Tamar. Ele não terá coragem. Então, é um desafio. Se eu sou culpado, que me mate. Vamos ver se ele tem coragem. É bem possível que seja essa a ideia de Absalão. Visto o caráter dele, que a gente tem visto aqui, é bem possível que seja nesse tom que ele está falando que Joabe diga ao rei. E aí veja o versículo de número 33 terminando. Então Joabe foi ao rei e disse essas coisas, né? Ele lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, um sinal de reverência, embora nós vamos ver que não há reverência nenhuma, é só externa, é aqui dissimulação, hipocrisia, fingimento. Inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Eis aqui o rei que, segundo a mulher de Tecoa, sabe de tudo que se passa na terra. Eis o rei aqui. Absalão está começando. No capítulo 15, nós já vamos ver Absalão desfilando com os carros reais, mostrando, ó, gente, ó aqui, ó, eu sou o próximo rei, ó. E esse rei que está aí é um rei que não vale a pena, um rei injusto. Eu sou o rei. Mas Davi não sabe nada disso. Davi é alguém que demora para perceber que o mal tem que ser tratado logo, antes que crie raízes, antes que a coisa cresça. E aí na hora de você arrancar aquilo é uma árvore já estabelecida, vem terra, e o desastre, a consequência é muito maior, porque você e eu deixamos que o mal, que a injustiça prevalecesse. Aqui diz que Davi beijou Absalão, mas ele não sabe o que está por vir. Irmãos, eu termino com o que eu creio ser a lição principal desse capítulo aqui. A perversão da justiça na forma da leniência, da lentidão, da inércia, ou seja, tem que ser feita justiça, tem que haver disciplina, mas não se faz. A perversão desse tipo, para com malfeitores, pessoas que fazem o mal e não se arrependem, pode ser desastrosa. Isso na sua casa, isso na igreja, isso na sociedade, qualquer lugar que for, onde tiver uma autoridade que deva disciplinar, deva fazer justiça. A perversão da justiça, ou seja, a lentidão em se corrigir quando tem que se corrigir, ela poderá causar desastre. A falha de Davi em não punir Joabe por ter matado Abner fez com que Joabe continuasse no seu alto posto. E por ele continuar no alto posto, esse homem que trama assassinato, que era Joabe, por continuar ali, foi ele que inclinou Davi a trazer Absalão de volta. E por Davi não fazer justiça com a relação a Amon, que havia estuprado Tamar, faz com que esse que Joabe trouxe de volta, Absalão, comece a tramar tirar o rei do trono. Isso tudo por falta de justiça. Amnon tinha que ter pago. Joabe antes tinha que ter pago, tinha que ser disciplinado, assim como Absalão tinha que ser, mas não há isso.
E o que você pode prever? Desastre futuro. Quando a injustiça não recebe o que é devido, a correção. A omissão de Davi para com Amon leva Absalão a assassinar seu irmão e considerar seu pai como alguém incapaz de fazer justiça e de, por consequência lógica, reinar. Se meu pai não pode fazer justiça, ele não pode reinar. Logo, eu tenho que assumir o trono. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. Davi aponta para Cristo. O que Davi não é e não faz aqui é o que Cristo é e faz. No reino de Jesus Cristo, haverá justiça. Ele não é como Davi. Davi aponta para ele, mas ele é incomparavelmente superior a Davi. No reino de Jesus Cristo, cada um receberá segundo as suas obras. Eu e você, no reino de Cristo, quando ele vier julgar o mundo, nós teremos o que as nossas obras fizeram. Ele não é um Davi, que vendo a injustiça, desvia o olhar. Mas os seus olhos, como diz Apocalipse, como chamas de fogo, veem todas as coisas, sabem todas as coisas, e ele dará paga a todas as coisas. Cristo não é como um homem falho, como eu e você, ou como Davi. Cristo fará justiça, perfeita justiça. Mas Cristo exerce perfeito perdão. Ele também não é como Davi no sentido de perdoar. Davi não perdoa. Às vezes também nós somos assim. Nós falamos que perdoamos alguém, mas tratamos a pessoa ainda considerando o que ela fez a nós. Nós não queremos ver, eu perdoo, mas eu não quero ver. A gente não, muitas vezes, ou ouvimos isso, ou nós falamos essas coisas. Eu perdoo, mas não quero relacionar. Eu perdoo, mas não quero conversar com a pessoa. Ela no canto dela, eu não. Irmãos, isso não é perdoar de forma alguma. Perdoar é tratar alguém como se a ofensa não tivesse acontecido. Ainda que eu e você lembremos dela, porque eu e você não vamos esquecer da ofensa. Perdão não é amnésia. Nós vamos lembrar sempre do que a pessoa fez. Mas Deus dará força de quando ver a pessoa e estiver com ela, nós não vamos tratar a essa pessoa conforme as nossas lembranças. E é isso que é perdoar. Apesar da pessoa ter feito isso de mim ou comigo, eu não vou tratá-la mal por isso. Isso é perdão. Isso é perdão. Davi não dá um perdão real a Absalão, mas Jesus Cristo dá. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Já pensou se Cristo fosse nos tratar, querida Josete, segundo os nossos pecados? Não haveria um segundo de paz para mim, nem para a senhora. Não haveria um segundo de paz, porque nós pecamos a todo instante. Todo dia nós tropeçamos em alguma coisa. Você já pensou se Deus fosse castigar todos os nossos pecados quando eles acontecessem? Mas Ele em Cristo nos perdoa os pecados e nos trata como justos, embora nós não somos ainda, mas nos trata como justos, nos abençoa mesmo quando nós estamos fracos, não é assim? Às vezes uma semana, um determinado período, você está fraco na fé, você não está buscando a Deus, aí você recebe uma bênção maravilhosa, sem mesmo ter invocado o nome do Senhor, orado a Ele por aquela bênção, você a recebe. Por que Deus faz isso? Por causa de Cristo. Pelos méritos dele que você recebe essas coisas. Porque eu e você não as merecíamos, mas ele nos dá por causa de Cristo. Jesus é o Rei justo, verdadeiramente justo, e Jesus é o Rei que pode perdoar completamente. Completamente. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. E ele não se lembra mais das nossas enveredades, ou seja, não nos trata segundo os nossos pecados. Líderes religiosos podem cometer o mesmo pecado de Davi e não disciplinar ou corrigir os membros da igreja quando falham, e até mesmo tomar medidas mais severas quando não demonstram arrependimento. Então, depois de termos visto o exemplo de Cristo e termos segurança dele, que ele é nosso Rei justo e perdoador, agora vamos pensar numa aplicação para nós aqui como igreja. A liderança da igreja, o conselho da igreja, deve agir quando há pecado no meio da igreja. E ele deve agir até de forma mais severa, se for o caso, quando não há arrependimento. Quando há arrependimento, deve haver perdão. Mas quando não há, deve haver medida extrema, severa. Olha o que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios.
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, nem as pessoas que não são crentes estão fazendo o que vocês fazem dentro da igreja. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais aí, ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, ou seja, como se nada tivesse acontecendo. Eu, na verdade, diz Paulo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. A sentença. Está vendo a ideia de justiça sendo feita? Como se estivesse presente que o autor de tal infâmia dentro da igreja, o autor de tal pecado, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus ao Senhor, entregue a Satanás para a destruição de sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa o vosso orgulho de não tratar os pecados dentro ou no meio de vós. Não sabeis que um pouco de fermento, um pouco de pecado não tratado pode prejudicar toda a igreja ou levedar toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como sois de fato, sem fermento. Vocês não sabem que um pouco de pecado não tratado pode fazer com que haja muito pecado na igreja? Então lançai fora o velho fermento. Tirai dentre vós os que pecam e não se arrependem, para mostrar que a igreja é zelosa com a pureza de Cristo. E isso tem um impacto espiritual, pela graça de Deus, na vida dos outros membros, em levar o cristianismo a sério. Fazer isto, porque senão vocês correm risco de todo o corpo ser influenciado, prejudicado pelo pecado. Então, líderes da igreja, pastores, irmãos, orem ao Senhor para que Deus dê coragem aos seus líderes de tomarem a posição que devem tomar com relação a pessoas que não se arrependem dentro da igreja, que vivem em pecado e não se arrependem, se rebelam contra o Senhor Jesus Cristo e contra a sua liderança na igreja. Peçam a Deus, Senhor, dá sabedoria ao conselho, dá sabedoria ao pastor, dá sabedoria aos presbíteros para agirem com firmeza quando for necessário. E outra coisa, irmãos queridos, vocês devem dar apoio quando vocês virem isso acontecer biblicamente. Quando vocês virem que alguém dentro da igreja não se arrepende, já for avisado, já for tratado e continua pecando de maneira afrontosa. Então, quando o conselho da igreja tomar atitude, vocês, de fato, ali, juntos, confirmem aquela atitude. Deem graças a Deus por aquilo. Graças a Deus que foi feito algo. Não poderia continuar assim. Para que isso anime os líderes de vocês a fazer a vontade de Deus. O ensino de Paulo não é de Paulo. O ensino de Paulo é de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim: vai ter com o irmão que pecou. Se ele não ouvir, leva contigo uma testemunha. Se ele não ouvir, não vos atender, dize-o à igreja. Entrega-o à igreja, aquele que está pecando e não se arrepende. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, como alguém que não ama a Deus e nem pertence a Deus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e tudo que ligardes na terra, desligado na terra, será desligado nos céus. Ou seja, em verdade vos digo que se vocês fizerem isso, vocês terão autoridade do céu para fazerem. Podem fazer ao membro da igreja que não se arrepende dos seus pecados, mas afrontosamente continua neles. Então Jesus diz: trata-o como gentio e publicano. Coloca-o para fora da igreja. Uma coisa que Paulo diz: entrega-o a Satanás. A ideia de alguém que não pertence a Deus, para a destruição da carne. O nosso próprio Senhor ensinou isso. E quando nós não obedecemos isso, nós estamos trazendo males a nós mesmos. Não é a Deus. Deus não vai sofrer nada com isso, na sua pessoa, no seu ser. Nós, como igreja, é que vamos sofrer. Eu passo agora para uma segunda aplicação e final. Ao mesmo tempo que a igreja tem que estar pronta, através da sua liderança, a disciplinar aquele que não se arrepende, a ponto de tomar uma atitude severa de excluí-lo da igreja. Ao mesmo tempo, a igreja, através dos seus líderes, deve estar ciente da graça de Deus e da sua administração àqueles que verdadeiramente se arrependem. Então a igreja tem que ter sabedoria para tratar os que não se arrependem, e tem que muitas vezes ser de forma severa, ao ponto de excluí-los da comunhão, como também ter sabedoria de entender e tratar, segundo o que é justo, aqueles que pecaram e
se arrependeram, porque são crentes. E nós falhamos. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, recomendou àquela igreja que admitisse novamente o faltante, aquele mesmo faltante que Paulo diz, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, com o fim da sua alma ser salva no dia final, o dia de Cristo. Paulo, na segunda carta, vai recomendar a aceitação desse irmão que pecou novamente dentro da igreja, porque ele havia se arrependido. Olha o que Paulo diz, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, o processo disciplinar que ele passou, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A ideia é de que aquele homem que havia deitado com a mulher de seu pai, a sua madrasta, né? Ele não estava se arrependido no primeiro instante, se mostrou de fato rebelde com a igreja, ele foi tratado como gentio. Mas depois, segundo a graça de Deus, ele se arrependeu. Aí Paulo diz, a igreja teve que reconhecer isso e não tratá-lo com demasiadamente tristeza, para que ele não fique arrasado lá, uma vez que ele se arrependeu verdadeiramente. A igreja tem que pedir sabedoria a Deus para tratar essas coisas. Irmãos, nós tratamos na igreja com ovelhas e bodes. E reconhecer essas coisas nem sempre são fáceis. Quem é ovelha? Que falha, tem limitações, mas é uma ovelha. E quem é bode? Que vive sempre se levantando contra, sempre contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, à liderança do Senhor. Por isso que vocês têm que orar pela liderança, porque essas coisas nem sempre são tão claras. Então, ore, peça a Deus, Senhor, dá graça aos nossos pastores, para que eles tenham sabedoria de reconhecer uma ovelha ferida e perdoá-la, curá-la, restaurá-la, e ao mesmo tempo reconhecer os lobos disfarçados de ovelha e colocá-los para fora. Peça a Deus isso, porque através dessas coisas o bom pastor Jesus guarda a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.